Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo o que deveria ser simples se torna complicado quando fazemos sem a orientação de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós queremos aprender a mexer em algum equipamento novo, nós costumamos pegar um manual. Outras vezes entramos no YouTube, pegamos algum tutorial, algum review, consultamos o Google ou pedimos para que alguém nos ensine, para que nós possamos utilizar aquilo da maneira correta. Mas e a nossa vida? Como que nós tomamos as decisões? O que é o certo? O que é o errado? Como são os nossos relacionamentos? Qual é o caráter original de todas as pessoas? Elas são boas? Elas são más? Será que a bondade existe sem Deus? Será que existe sabedoria longe da Bíblia? Será que aprendendo o que as pessoas dizem, eu realmente estou aprendendo a verdade? Será que baseado apenas no mundo físico, eu conseguiria entender o mundo espiritual? Será que eu conseguiria chegar à conclusão que existe um mundo espiritual? E dentro da nossa imaginação, cada um pode responder isso de uma forma diferente, baseado nas coisas que nós achamos, imaginamos, acreditamos. Mas no fim, a verdade é uma só. A verdade é que a vontade de Deus, ela é soberana. E quando Deus criou todas as coisas, Ele fez cada coisa como é. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio o manual nosso, eu acabo aprendendo sobre mim e sobre as minhas relações. Porque Deus, Ele pediu para que o homem tomasse a mulher e saísse da casa dos pais e que ambos formassem uma nova só carne. E assim, as famílias, elas vão se formando. Mas como eu devo escolher a minha mulher ou como a mulher escolhe o seu marido? Como eu devo educar os meus filhos? O que acontece depois que a gente morre? Será que os meus amigos todos são confiáveis ou não? O que são os amigos? Então são perguntas que a gente vai descobrindo no dia a dia e às vezes se decepcionando com as pessoas, imaginando uma coisa, acreditando em outra. Então dentro de nós existe muita vontade e pouco conhecimento. Como você se apaixonou? Como você escolhe as pessoas que você se relaciona? A opinião de Deus vale a pena para você? Você conhece a opinião de Deus? Então, no fim, parece que nada dá certo, não é porque as coisas não podem dar certo, mas porque nós estamos fazendo da forma errada. Você tem um celular, existe um botão que você aperta para ligar. Então você aperta aquele botão, digita o número e manda chamar. Mas, e se eu quiser ligar de outro jeito? Não tem o jeito de ligar, é esse. Esse é o protocolo, se você não seguir ele, não vai sair ligação. Não adianta você digitar os números sem apertar ligar. Não adianta você ter o celular e não ter um chip. Então, tem diversas coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo para que no final aquilo possa ser a verdade. Mas quando nós vivemos longe de Deus, ao invés de nós entendermos a razão, poxa, mas por que eu não ligou? Ah, porque você não apertou para ligar. Mas como eu sei disso? Porque o manual me ensina. Então antes você apertava e não sabia o que acontecia e ficava sempre na expectativa que o celular tomasse as decisões, que ele era o responsável por escolher que sim ou que não. E assim a gente acredita que o universo conspira, que as coisas podem ser, que é o destino, que é isso ou aquilo. Não. No fundo, quando nós não temos a sabedoria de Deus dentro de nós não temos nada, porque nós não temos a capacidade de entender e nem de prever porque as coisas dão certo ou dão errado. E aí nós começamos a acreditar na sorte, começamos a acreditar em simpatias e começamos a acreditar em coisas que não definem nada. Se algo bom acontece na nossa vida,
mesmo quando nós estamos distantes de Deus, é pela misericórdia dele. Nada além disso. Mas vamos deixar a palavra nos ensinar sobre tudo isso que eu tenho dito. Se a gente vai lá em Eclesiastes 7, versículo 29, 26 e 28. A palavra do Senhor, ela diz assim: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Quem está dizendo essas palavras? Salomão. Salomão, quando Deus perguntou o que ele queria, ele disse: eu gostaria de sabedoria para poder governar o seu povo. Então, nós estamos ouvindo a sabedoria que vem de Deus através das palavras de Salomão. E ele chegou à conclusão de tudo que ele tinha vivido, ele tinha aprendido isso. Deus nos fez simples e direitos. Então, quando Deus ele sonhou a nossa vida, ele pensou em algo que fosse simples e direito. Por isso que Jesus fala: olha, o caminho que vocês têm que seguir é o estreito, é o caminho reto, é o da porta que é simples. Você só vai seguir reto, você não vai fazer nada. Porque o da porta larga leva você a muitos lugares. E não é isso que eu pensei para vocês. Eu quero algo que vocês consigam atingir. O que mais? Mas nós complicamos tudo. E por que nós complicamos tudo? Porque Deus cria os caminhos baseado na sabedoria. Mas nós não temos sabedoria para compreender. Então é como se eu estivesse dando algo novo, um eletrônico novo que você não soubesse usar. Ou mais, eu te desse um livro escrito em uma outra língua. Talvez as palavras elas estejam lá, o conhecimento ele está lá, mas você não tem a capacidade de compreender. Nós falamos um tempinho atrás sobre o analfabeto espiritual, aquele que não compreende aquilo que Deus diz. E assim nós vamos complicando todas as coisas, buscando sinais, acreditando nas coisas erradas, chamando de amor aquilo que não é o amor. E nisso, dentro de nós existe aquela sede de ser amado, aquele chamado, aquele propósito. Existe dentro de nós um sentimento que nós entendemos que alguma coisa não está bem. A ansiedade, o medo, a tristeza. E quando nós sentimos essas coisas, nós acreditamos que a solução está em encontrar alguém que possa nos amar, que possa nos entender, que possa nos ajudar. Então, ao invés da gente acreditar que é Deus quem faz essas coisas, nós cremos nas pessoas. E assim, cada vez mais, nós complicamos as coisas. Talvez, você tenha se sentido sozinho. Mas em outros momentos você sentiu a solidão mesmo tendo pessoas perto. Olhando a vida de outras pessoas, você inveja. Gostaria de sentir, gostaria de ter uma rotina diferente da que você vive. Mas será que é mesmo as pessoas que estão faltando? Ou é um pouco mais de fé em Deus? Conversar mais com o Senhor? É você encontrar o propósito da sua vida? Na maior parte do tempo que nós conversamos com as pessoas, que elas mandam pedindo um direcionamento espiritual, alguma coisa, partilhando a sua história, contando da sua dependência emocional, nós ouvimos histórias de pessoas que foram enganadas pelo amor, que elas encontraram alguém e no fim, ao invés de encontrar o amor, encontraram a dor, encontraram a decepção, encontraram coisas que não gostariam de encontrar. Então é sempre a mesma esperança. E a gente vai lendo na palavra, e Salomão, ele acaba nos ensinando algo. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Entende? Porque o fim do teu relacionamento
você sente vontade de tirar a própria vida, é pela amargura, é pela situação, é por ser enganado. Só que quando o mal ele nos engana e nós não conhecemos ao Senhor, quando nós perdemos alguém, dá a impressão que nós perdemos a razão de viver, que nós perdemos o amor. E é por isso que o amor sem Deus ele machuca tanto. E aqui ele está usando o exemplo de uma mulher. Poderia ser um homem também, porque todo relacionamento sem Deus, ele acaba sendo o quê? Tóxico, né? Que é a palavra que gostam de falar. Mas todo amor sem Deus não é amor. Essa é a verdade. Então o que ele está dizendo? O que é mais amargo do que a morte? Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. Então a maior parte das pessoas, elas vão acabar num relacionamento desse tipo. E é por isso que as pessoas são infelizes. Primeiro, porque a felicidade vem de Deus. Segundo, porque o amor vem de Deus. Terceiro, porque a alegria vem de Deus. Quarto, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quinto, porque nós fomos feitos, porque nós temos um chamado e um propósito. Então você acaba dentro de uma casa com uma mulher ou um homem cheio de sonhos. Sair da casa dos pais, ter a sua própria família, segurar o seu filho no braço e aquele monte de coisa. Você olha a vida das pessoas e acha que tá uma maravilha, olha a foto no Instagram, tá fazendo um aninho, é bexiguinha para um lado, é bexiguinha para o outro, e é chá revelação, e é não sei o quê, e vai tirar foto não sei na onde. Nossa, você olha a cara do marido, ele tá ali, pelo amor de Deus, ele não queria estar ali, nem queria fazer aquelas coisas, mas ele faz para agradar a mulher e paga ainda para isso, fazendo aquilo que ele não gostaria de fazer. Mas isso é cultural, né? Isso é o que é necessário. E esse casal dorme um do lado do outro, e o tempo vai passando, e a criança tá ali, um cuida mais do que o outro, um questiona todos os dias se é aquilo que ele quer para a vida inteira dele, porque ele não aprendeu a abrir mão, porque cuidar do outro não é cuidar de si mesmo. Você já não tem mais o tempo que tinha, você já não tem mais nada. Vai para o trabalho, volta para casa, tá ali, preso naquilo. Deus ele fala na palavra que o homem ele deve casar com a mulher quando ele não conseguir conter os seus desejos sexuais e que ambos não se neguem. Então o sexo ele faz parte do casal. Porque o homem ele pode conversar com todas as pessoas, ele pode trabalhar, ele pode fazer, mas chega na sexualidade, aquela é a parceira. E a parceira usa isso como barganha. Merece, não merece, não é, não me serve da forma que eu quero. Mas que tipo de mulher é essa, hein? Será que essa é a mulher que Deus está descrevendo aqui? Que o amor dela é uma armadilha, porque sempre tudo é trocado? É como se você trabalhasse em algum lugar e na hora de receber o seu salário, você tinha que convencer o seu chefe que você merece. Poxa, mas a relação de trabalho não é essa, eu trabalho e você me paga. Aqui não. Com essa mulher, nessa casa e nesse casamento, não. Você precisa merecer. Você é obrigado, sim, a trabalhar e pagar as contas e fazer tudo. Ela não. Quando eu estou usando ela ou ele, cada hora um vai fazer esse papel. E aí vem Deus na equação, porque os relacionamentos sem Deus são todos desse jeito. O homem que agrada a Deus, consegue fugir dela. Então essas mulheres são o padrão. E esses homens são o padrão. E nós só fugimos dessas relações quando Deus está conosco. Teu casamento acabou? Sabe por quê? Ambos eram os imorais. Ambos eram o seu Deus. Ambos não agradavam a Deus. Ambos. Se você não perdoa, se você não ama, se você não ajuda, se você não serve a Deus, se você não lê a Bíblia, não escuta louvores, não ajuda a evangelizar, não faz nada, só cuida da tua casa, talvez você seja essa pessoa que tem dependência emocional. Olha como fala que os braços prendem, mas consegue se fugir. E aqui vem mais um dado interessante. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres eu não achei nenhuma.
Será que é fácil encontrar o amor sem Deus? Será que rodando o perfil de rede social eu vou encontrar o amor e o relacionamento perfeito? Será que dentro de uma igreja eu vou encontrar isso? A palavra fala, eu encontrei um homem entre 1000, mas não encontrei nenhuma mulher. Você sabe por quê? Porque o encontrar denota sorte. Então, se eu estiver procurando, é uma coisa difícil. E o que é difícil só Deus pode fazer. Então, nós temos que nos tornar, nós temos que deixar de ser essas pessoas para que possamos ser encontrados por Deus. E na nossa vida, isso é uma bênção. Então, eu dei um exemplo da mulher natural, do homem sem Deus. Aquele que não tem fé, que não lê a palavra, que não busca o Senhor, que não se arrepende, que não faz nada. É aquele que se diverte como todo mundo, cervejinha no final de semana, uma loucurinha, um esquinho, gosta de um joguinho, um negocinho. E isso, uma droguinha. Normal, todo mundo faz. Vamos pra balada, o DJ, a balinha. Gostoso, né? Vamos sair, vamos se divertir. Uma hora a vida acaba e a gente nem aproveitou. E aí, vai dar certo? Mas será que todas as mulheres são assim? Será que todos os homens são assim? Ou quando Deus está na vida dessa pessoa? Ou quando essa pessoa tem sabedoria? Quando essa pessoa tem sabedoria, saber, palavra, quando essa pessoa ela é ensinada pelo Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, ela muda. Será que Deus tem um exemplo de uma pessoa que é cheia dele? Tem. Se a gente vai lá em Provérbios 31, versículo 10, 12, 25, 26 e 30, a palavra do Senhor ela diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. A formosura é uma ilusão, a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Olha que diferença entre uma mulher com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e a mulher que nós lemos lá de cima, ou o homem lá de cima. Tá? Não quero jogar responsabilidade em um, porque todos nós devemos buscar ao Senhor, mas cabe a nós a decisão de aceitar que nós somos essa pessoa, essa armadilha mortal, essa desgraça na vida dos outros. Ao invés de ficar buscando apenas os nossos interesses, nós deveríamos buscar o arrependimento, a conversão, a mudança de vida, porque enquanto eu não me reconheço como tal, eu continuo enganando a mim mesmo. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Como é difícil encontrar um bom marido. Como é difícil. Como? Porque a maior parte das pessoas não querem saber de Deus. A palavra nos ensina que nos últimos tempos o amor de muitos iria esfriar, mas não o amor de todos. Então são aqueles poucos. Você que ouve esse devocional, você tem se transformado em algo que é raro nesse mundo. E não que isso vai te garantir alguma coisa. A eternidade sim, nessa vida talvez. Mas entenda que cada vez que você se enfia dentro de uma relação sem Deus, você está se enfiando em algo amargo. E não adianta você achar que porque você ora e vai orar pela pessoa e ela vai transformar. Como é difícil nós transformarmos a nossa própria vida. O que dirá nós a transformar a vida de alguém? Tira essa arrogância do teu coração. Então, eu sei que é difícil de encontrar essa pessoa. E qual é o valor de um cristão? Qual é o valor de uma mulher cristã que entrega a sua vida a Jesus, que não vive como o mundo, que coloca o reino de Deus como prioridade? Ela vale mais do que pedras preciosas. Você não precisa ficar recebendo elogios de ninguém. O teu comportamento, se não for igual das pessoas, mas sim igual aquele que o Senhor diz na palavra, a forma que Ele nos ensina, você já é rara e preciosa. Você também, meu amigo, raro e precioso. Então não se fica rifando para quem não conhece o teu valor. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre.
Olha a diferença de um relacionamento. O marido confia, a mulher confia. Não tem desconfiança, não tem ficar pegando o celular, não tem ficar com ciúme, não tem ficar com acusação, não tem com nada. Não fica pobre, ambos se ajudam, ambos sabem o valor do dinheiro e da bênção, não ficam desperdiçando, não ficam ostentando. É crescer junto, é crescer aos olhos de Deus, não crescer para os outros. Não que os outros te invejem, mas para que Deus tenha orgulho de você, como Deus tinha orgulho de Jó. Jó, olha o meu servo Jó, olha o meu servo, olha a vida dele. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que procurar aquilo que é bom e evitar aquilo que é ruim. Nós sabemos o que é bom e o que é mal, o que nós devemos falar e o que não devemos, o que devemos fazer e não. Como eu sei, Gabriel? Pelos teus sentimentos. Quando você fala demais na hora, já vem aquela fala, nossa, falei demais, não devia ter falado. Por quê? Porque você não confia na pessoa. Se você conversa com quem você não confia, que você sabe te prejudicar ou pode expor a maldade que está no teu coração, você não devia estar dizendo aquelas coisas nem conversado com aquela pessoa. É uma dupla sinalização. Nós temos que seguir aquilo que Deus coloca no nosso coração. O sim é sim, o não é não e tudo bem. Porque se nós quisermos ser preciosos, é do jeito que Jesus ensina. É forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Pouco importa o que vai acontecer. É forte, não precisa da opinião dos outros, não precisa saber o que os outros pensam, não precisa de elogio, não precisa da palavra dos outros. É respeitado, porque tem um comportamento digno, é um comportamento. Você olha a pessoa e você sabe o que você pode esperar dela. Isso é para ser uma relação. Se não for assim, é a de cima, que é o normal. Isso daqui é raro, é difícil de encontrar. E só quem de alguma forma merece, só quem encontrou o Senhor pode encontrar essa pessoa. Você acha que Deus ia pegar uma pessoa dessa e dar para um qualquer, como nós no passado, que não valia nada? Nada. Nós seríamos a amarra na vida de uma pessoa. Não escolhe as pessoas pelos olhos. Deus não julga pela aparência, mas pelo coração. Fala com sabedoria. Sabedoria, indicativo que de Deus está dentro dessa pessoa. Fala e cita as Sagradas Escrituras. Usa a sua vida como exemplo. E delicadeza. Não é xingando. Não é generalizando, falar com sabedoria, pontuar as coisas, é saber que eu tenho direito, mas eu também tenho obrigações, e eu não cobro dos outros se eu não faço a minha parte. Eu tenho que sempre estar preocupado no que eu tenho que fazer, quais são as minhas obrigações. Se cada um tivesse preocupado nisso, estava ótimo. Ótimo, 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 ótimo. A formosura é uma ilusão, a beleza é uma ilusão, a beleza, ela acaba. Nós falamos sobre isso esses dias, mas a mulher que teme o Senhor, a mulher que respeita o Senhor, será elogiada. Será elogiada por quem? Pelo mundo? Não, o mundo vos odeia, o mundo não. Para o mundo você é crente, para o mundo você é feia, você é desarrumada, é isso. Mas para Deus você é preciosa. Você prefere estar bonita para quem? Para Jesus ou para o capeta? Porque a maioria é o capeta. É o capeta. Uma mulher já é sensual por si só. Eu não precisaria fazer nada. Os nossos instintos já se atraem. Agora, aquela que precisa de alguma forma se oferecer é porque ela quer servir o seu Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. É pelas palavras que nós reconhecemos quem são dos nossos. É pelo comportamento, não é pela roupa. Isso não quer dizer que você precisa se vestir e se apagar, não, não tem nada disso. Só que existe um ponto de equilíbrio entre as coisas, entre o sensual e o vulgar, entre o se mostrar e o oferecer. Eu não preciso ficar me vendendo, eu não me sinto inseguro porque eu não mostro, eu não me sinto inseguro porque a minha roupa não é da marca tal, XY. Pobreza para mim não é sinônimo de vergonha. Eu não preciso ostentar a bênção que Deus deu para minha vida para que eu seja reconhecido. Nós devemos ser reconhecidos pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras. Eu tenho que ser respeitado por aquilo que eu tenho dentro de mim.
A nossa preciosidade não é o sobrenome, não é o cargo, não é nada, não é o trabalho, não é a posição de destaque. O que nos torna preciosos é a sabedoria que está pulsando dentro do nosso coração, é a marca de Jesus Cristo, é o temor ao Senhor, é as coisas que hoje o mundo despreza, que nos tornam mais importantes. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa abrir os teus olhos e você entender um pouco mais sobre as relações. Leia a palavra de Deus, que Deus tem muitas coisas para te revelar. Nós devemos ressignificar sempre a nossa vida. Nós escolhemos errados, então aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Hoje é o fruto das tuas escolhas feitas sem sabedoria. Você complicou tudo. Tem que deixar Deus simplificar. Mas para isso nós precisamos reconhecer que as coisas são o que são. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.